Olá pessoal, tudo bem? Comecemos agora os nossos estudos aí sobre o artigo. O que é o artigo, pessoal? O artigo é aquela palavrinha na língua portuguesa que vai aí definir ou indefinir o substantivo. Também está certo dizer determinar ou indeterminar. Então, para que a gente possa ver bem essa ideia de definição e indefinição, eu gostaria que vocês lessem aqui as duas orações, A e B. O que eu tenho na A? Na A eu tenho a seguinte oração: o professor entregou a prova. Na B eu tenho um professor entregou uma prova. Se vocês lerem as duas e eu perguntar para vocês em qual das duas vocês conhecem o professor ou sabem quem é esse professor, né, e que prova era essa, vocês me dirão aí em qual sentença seria a resposta sim, eu conheço o professor, eu sei que é aquele professor e sei que é aquela prova. Obviamente que seria na sentença A, né? Por quê? Porque eu tenho aqui o professor entregou a prova, tá? Dá uma ideia aí de definição. Agora observem aqui na sentença B o que eu tenho. Um professor entregou uma prova, né? Observem o seguinte, que aqui na B eu tenho aí uma ideia de indefinição. Era um professor que eu não sei quem é, um professor qualquer. E aqui era uma prova qualquer, que eu também não sei que prova era. Então eu tenho aqui o e aqui eu tenho a. Aqui eu tenho um e aqui eu tenho uma. Na sentença A, tá, eu tenho uma ideia de definição. Já na sentença B, eu tenho uma ideia de indefinição. Por quê? Porque eu usei aqui os artigos definidos e os artigos indefinidos, tá? Quando eu quero definir o substantivo, eu vou usar artigos definidos. Quando eu quero indefini-lo, eu vou usar artigos indefinidos. Agora, observem o seguinte, o que é a palavrinha professor, né? Professor, e a palavrinha prova, prova. Nas duas sentenças, professor e prova são substantivos. E aí fica a dica. Onde houver um artigo, depois haverá um substantivo. Tá? Substantivos são os nomes das coisas, né? Professor é o nome da profissão. Prova é o nome, né, daquilo que a gente faz lá de vez em quando na escola, né? Para mostrar aí o quanto a gente aprendeu. Tá? Mas por hora eu gostaria muito que vocês pegassem a ideia de definição e indefinição. Na A sentença aí, né, está definida. Aqui na B, professor e prova estão aí indefinidos. Era um professor qualquer, uma prova qualquer. Tá? Os artigos, pessoal, serão esses aqui. Tá? Quando vocês verem aí na língua portuguesa. O, a, os, as, um, uma, uns e umas. Esses aqui são os artigos da língua portuguesa. Tá? Destes aqui, nós temos aqueles que definem ou indefinem, né? Ou determinam ou indeterminam, é a mesma coisa, tá? Então, os que definem e determinam serão aí o, a, os e as. Daí a ideia aqui na sentença A, né, de o e a. Os que indefinem e indeterminam serão aqui o um, o uma, o uns e umas. Agora, vocês estão observando aqui que eu tenho o, a, uma. E tenho os, as, uns e umas. Percebe-se claramente que o artigo sofre aí uma flexão, né? Quais são essas flexões? Vamos ver aqui no vídeo seguinte. Nós já sabemos, né, pessoal, o que é aí o conceito de flexão. Flexão, né, é quando uma palavra aí se modifica, né, para indicar ou o gênero masculino e feminino, ou o número singular e plural, ou o grau aumentativo ou diminutivo, como estávamos vendo aí no estudo dos substantivos. O substantivo, por exemplo, é uma classe de palavras que flexiona, que varia aí em gênero, número e grau, como nós vimos. Agora, o artigo, ele tem duas flexões. Quais são? Gênero e número, tá? Então eu tenho aqui o artigo o, que é um artigo masculino singular. Eu tenho a, que é um artigo feminino singular.
Eu tenho os, que é um artigo masculino plural, e tenho as, que é um artigo feminino plural. Né? E aí eu tenho um, aqui, artigo masculino singular. Tenho uma, artigo feminino singular, e tenho uns, artigo masculino plural, umas, artigo feminino plural. Se eu falei aí em masculino, feminino, singular ou plural, é porque o artigo sofre uma flexão de gênero e de número. Né? Mas eu não falo aí umzinho, umzão, ozinho, ozão. Então, eu não tenho no artigo a flexão de grau. Não existe flexão de grau no artigo. Né? Como vocês viram aqui, eu tenho masculino singular, artigo masculino singular, artigo feminino singular, artigo masculino plural, artigo feminino plural, e aqui é a mesma coisa. Qual é a diferença? Estes aqui em cima, o a, o os e o as, são os definidos. Estes aqui embaixo, uma, uns e umas, são os indefinidos, tá? Mas os dois vão sofrer aí a flexão aqui de gênero e de número, ou seja, masculino ou feminino, singular ou plural. Essas são as flexões do artigo, tá? Vocês vão ver que eles vão aparecer nessas formas aqui, o a, os, as, uma, uns e umas, tá? Flexionando aí em gênero e número, tá ok?